Lucas, você falou sobre a questão do medo, você estava falando da questão do medo na pandemia, e aí me deu um estalo, que foi um assunto que eu lembrei, porque teve uma pessoa próxima minha que teve essa questão do toque. Ela, na pandemia, o toque dela ficou muito alto, ela ficou com muito medo de sair, de andar na rua de máscara com o cachorro, por exemplo, de ir comprar alguma coisa na padaria, ir no mercado. Ela ficou com muito medo daquilo, ela não estava conseguindo sair de casa. Você poderia explicar um pouquinho pra gente o que é o toque e também se você viu alguma situação desse toque na pandemia? Sim. O toque é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele é muito característico por pensamentos persistentes. É como se criasse uma regrinha ali na sua cabeça e você precisa seguir aquela regra. Se eu não lavar a minha mão 25 vezes, alguém da minha família pode morrer. Então são várias regras que são criadas para uma autorregulação, para eu ficar em paz. E quanto mais ansioso a pessoa está, quanto mais agitada ela está, mais tendência a esses pensamentos persistentes, a essas regras, né? E com certeza menos qualidade de vida essa pessoa tem. Então quando se trata de toque, se trata também esse pensamento ansioso, como ela tem, como ela consegue frear alguns comportamentos, como ela consegue se adaptar a determinadas situações. E na pandemia, como muita gente ficou isolada, diminuiu demais o nível de relacionamentos, houve um aumento da ansiedade, do estado depressivo, das projeções. Então as pessoas começaram a pensar mais, a projetar mais como vai ser e se, né? Então já aumenta o estado adrenérgico da pessoa. Sim, você falou que essa questão do toque também está muito ligada à ansiedade da pessoa. Você poderia também falar um pouquinho sobre ansiedade pra gente? Sim. A ansiedade, ela é um estado natural do ser humano. Eu estava ansioso ao vir para cá. Se eu não estivesse, talvez para mim seria melhor, mas lidar com a ansiedade é melhor ainda. Nós temos a ansiedade natural e a ansiedade que é mais patológica, que chega a crises de ansiedade. É quando o corpo responde de uma forma adrenérgica, por exemplo, boca seca, taquicardia, ele se prepara para luta ou fuga, certo? Em situações que não necessariamente exigiriam esse alerta todo. É um mecanismo de defesa. Exatamente. Rapaz, você tá precisando de um H2O aqui. Deixa eu gelar um pouquinho. Antes da gente continuar esse papo, por favor, me forneça o H2O, que minha garganta tá arranhada. Ave Maria. Não posso continuar essa maneira. Tem uma arranhada. Você ia falar o quê? Do mecanismo de defesa, não foi? Só isso. Passe quase um falsete aí. Poderia explicar um pouco para ele desses mecanismos de defesa? O nosso corpo, ele funciona de forma muito reativa. É igual ao exemplo que eu dei do tapa. É um mecanismo de defesa se preocupar em levar um tapa se ele já levou um tapa, certo? Eu tinha uma ansiedade social por conta de algumas questões que eu passei dentro da escola. E a gente, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando também do campo do pensamento, certo? Pensamento gera emoção. Eu aceito, rapaz. Que isso? Perguntando se o Lucas aceita também, né? H2Ozinho. Dá uma olhada da escola. Valeu. Chega, refresca a garganta. Agora a sua garganta tá hidratada, Gabriel? Fala aí agora pra gente escutar. Não, agora eu posso falar. É isso? Tá igual o Rios que você fez. Moda casual de luxo. Continue. Então, a ansiedade, ela é natural, como eu estava falando. Agora, a partir do movimento em que ela se eleva excessivamente em situações que são corriqueiras, são teoricamente normais, a gente entra num campo patológico. Você hoje estava ansioso, Ayrton? Não. Tipo assim, não, acho que não. Calma. Talvez. Pra prova, antes. Pra prova. Tava um pouquinho, por exemplo. Eu vou pedir para você falar um pouco, 1 minuto só, sobre a nanotecnologia associada aos mecanismos de defesa do ser humano. Certo? Pra mim? Falar? O que você acabou de sentir aí? Eu senti. O que eu vou fazer? Lascou, né? Não sei o que é isso não, pai. Vou pesquisar no Google. Ele arregalou 2 olhos. O corpo dele, ele reagiu de uma maneira automática.
certo? A gente não consegue controlar a emoção em si, ela é automática. A gente consegue controlar os sentimentos, que é a consciência que a gente tem das emoções. Então a ansiedade, ela é manejável a partir do momento em que eu sei que eu estou sentindo a ansiedade. Então eu começo a controlar, a ter consciência, e aí nesse momento você vai se comportar de uma maneira, você pode travar, você pode querer evitar desconversar. Então, como você se comporta diante da situação estressora vai definir se você vai permanecer ansioso ou não, né? E uma das coisas que pode fazer com que a gente continue ansioso é a memória, né? Você lembrou daquela situação, aí você fica remoendo. Sim, vários trabalhos de escola que a gente passei. faz e aí fica travado na hora. Isso, e aí você, poxa, não devia ter... Quanto mais culpa, arrependimento, mais você remoe uma situação, mais você potencializa seu estado ansioso, certo? E a procrastinação é uma das grandes inimigas desse nosso estado de tranquilidade e aliada à ansiedade. Por quê? Você adia, quando chega no último minuto, você começa a se cobrar excessivamente. E aí você já pensa, não vai dar certo, não vou conseguir e tal. E aí entra naquele estado, insônia, ou tem sono demais, frio na barriga. Sério? Sono demais também? Pode ser também um sintoma, né? Aquele cansaço, aquela fadiga. Aí na hora que tem que dormir, não dorme. Eu acho que eu já senti essa questão da insônia, porque geralmente quando eu era menor eu fazia escolinha de futebol. Eu gostava muito de jogar bola. E aí tinha uns campeonatos, por exemplo, 7 horas da manhã lá, campeonato. E deitava de noite, ou até agora mesmo, quando tem alguma coisa muito importante no outro dia, eu deito na cama de noite e fico, às vezes, de um lado pro outro, sem conseguir dormir. Também pode ser essa questão da ansiedade, né? Isso é ansiedade. Ainda mais se você estiver pensando como vai ser. Certo? E aí você já deixa o seu corpo em estado de alerta antes mesmo de chegar no evento. Certo? Nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é uma imagem do que é um pensamento, do que é uma imagem real. Se você fechar os olhos aqui e imaginar Gabriel dançando o Tchan, eu prefiro não imaginar. Eu prefiro não imaginar. Fechar os olhos e imaginar é como se você tivesse não realmente ali vendo, né? Não foi uma boa ideia. Eu sou meio duro pra dançar. Essa questão da ansiedade seria o pensar excessivamente, mas qual seria a solução exatamente para poder lidar com a ansiedade e outros julgamentos também, né? Que muitas vezes a gente deixa de fazer por medo do julgamento. Sim, tem muitas variáveis, porque a gente pode ficar ansioso com diversas coisas diferentes, né? Vamos supor que você vai ficar ansioso por causa do jogo que você falou, né? Trazer para a consciência o preparo que você teve. Poxa, me preparei para isso, estou alinhado com a minha equipe, eu sei o meu potencial ali, sei o que eu preciso melhorar. Então essa consciência, ela ajuda você a diminuir um pouco esse estado de preocupação, certo? Quando a gente foca muito no resultado, a gente tem uma tendência a ficar mais ansioso. Se a gente foca no nosso desempenho, o que a gente vai fazer para atingir determinado resultado, essa ansiedade, ela diminui. E tem outras técnicas, né? Tem técnicas de mindfulness, que é atenção plena, você respirar, você sentir mais o ambiente, o aqui, o agora. Isso ajuda você a se concentrar mais e a diminuir também seu estado. Você falou o nome, Mindfulness. Mindfulness. Seria para o ápice do nervosismo? É um trabalho diário. Eu digo que até para evitar que chegue ao ápice. Você pode praticar 2 a 3 minutos, por exemplo, de você sentar na cadeira aqui, respirar um pouco mais fundo, soltar o corpo, sentir a temperatura do ar. Enfim, você se conectar com aquilo que você está fazendo. Isso ajuda a diminuir um pouquinho mais a frequência, a diminuir um pouco também aquela agitação. Lucas, eu fiquei com muita dúvida na hora que você falou sobre aquele estado de autodefesa. Sobre a questão de pensar muito o que vai acontecer antes de realmente de acontecer aquilo de fato. Isso se dá por quê? É natural do ser humano? Natural. Antes, né, antigamente, nos primórdios da humanidade, se você saísse lá da sua caverna, do seu lugar, e não se preocupasse com onde você fosse passar ou qual bicho poderia te comer,
você não durava muito tempo. Né? Realmente. Então a gente foi programado para se defender, se proteger. E o pensamento é uma das nossas habilidades para que isso aconteça. A gente consegue evitar situações de risco. Agora, se a gente só faz isso, a gente não vive. Né? Eu vou evitar ser atropelado, então não vou atravessar a rua. Eu vou evitar ser... Então, evitar é um comportamento fóbico que pode levar a gente a não viver a nossa vida de uma maneira mais plena. O que a gente tem que aprender a discernir são os riscos, né? Não pode deixar de comer com medo de cagar. Exatamente. Filosofou. Um célebre sábio me diz essa a vida pode ser ruim às vezes, mas você não pode deixar de comer com medo de cagar. Que estava aqui sentado no programa passado. Por outro lado, se você comer demais também, você dá caganeira. Exatamente. E a gente precisa entender que nós temos uma facilidade em sentir as coisas ruins com mais constância do que as coisas boas. Né? Você veja quanto dura o tempo, por exemplo, de um orgasmo e quanto tempo dura uma enxaqueca. Verdade. Quanto tempo dura você ali se deliciando com um lanche que você estava esperando a semana toda para comer e quanto dura a diarreia no dia seguinte. Sim. Né? Então nós temos um padrão onde as emoções positivas e confortáveis elas acabam durando um pouquinho menos do que as emoções desconfortáveis, porque elas precisam lembrar da gente do que a gente não deve fazer. Né? Determinada situação é ruim para você, não repita, né? Você precisa sobreviver. Então nós temos essa tendência a sentir o que não é bom com mais prevalência.